Seção 4 do Procedimento Sancionatório. Artigo 104. Rege-se pelo disposto nesta seção o procedimento sancionatório destinado à apuração de práticas de infrações administrativas e aplicação das respectivas sanções, com observância das garantias do contraditório e ampla defesa. Artigo 105. A autoridade que tiver conhecimento de eventual infração administrativa é obrigada a promover sua apuração imediata, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 1º. Quando não houver elementos suficientes para a abertura imediata do procedimento sancionatório, deverá ser instaurada sindicância investigativa sem natureza punitiva, destinada exclusivamente à investigação dos fatos para a coleta de indícios de autoria e materialidade do suposto ilícito administrativo. Parágrafo 2º. Os indícios de autoria e materialidade colhidos na sindicância investigativa serão apurados em procedimento sancionatório, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 3º. A sindicância de que trata o parágrafo 1º deste artigo será conduzida por comissão formada por 3 servidores estáveis e será concluída no prazo de 15 dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período. Parágrafo 4º. Da sindicância investigativa poderá resultar o seu arquivamento ou a instauração de procedimento sancionatório. Artigo 106. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica praticada no âmbito do poder público poderá denunciá-la à administração. Artigo 107. A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e suas circunstâncias e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. Parágrafo único. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará termo a ser assinado pelo denunciante. Artigo 108. Na hipótese de denúncia anônima, desde que devidamente motivada, a administração promoverá investigação preliminar interna acerca dos fatos constantes da peça anônima, para que sejam colhidos outros elementos que a comprovem, observando-se as cautelas necessárias para evitar injusta ofensa à honra do denunciado. Artigo 109. Recebida a denúncia, a autoridade competente exercerá juízo de admissibilidade, decidindo acerca da verossimilhança dos fatos denunciados, ocasião em que providenciará a instauração de auditoria, sindicância investigativa ou procedimento administrativo sancionatório na forma prevista em lei. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração administrativa, a denúncia será arquivada por falta de objeto em decisão devidamente motivada. Artigo 110. O procedimento sancionatório será instaurado pela autoridade competente nos casos em que, inciso 1, tiver ciência de irregularidade no serviço público e não for necessária prévia sindicância investigativa para colher indícios de materialidade e suposta autoria. Inciso 2. Verificar a existência de indícios da prática de infração administrativa após conclusão de sindicância investigativa, auditoria ou no exercício do poder de polícia. Inciso 3. Verificar a existência de indícios suficientes da prática de infração administrativa após o juízo de admissibilidade de denúncia apresentada perante a administração pública. Artigo 111. O procedimento sancionatório será instaurado mediante ato expedido pela autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 1º.
O ato expedido indicará a comissão responsável pela condução do procedimento, com a identificação do acusado, descrição sumária dos fatos, indicação das normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. Parágrafo 2º. Da publicação do ato de instauração, constarão apenas as iniciais do acusado de modo a resguardar o sigilo do procedimento sancionatório até a decisão final. Parágrafo 3º. A comissão de que trata o parágrafo 1º deste artigo será composta por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente e contará com um secretário por este designado. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão do procedimento com decisão final da autoridade julgadora é de 120 dias úteis, admitida a prorrogação por igual período, uma única vez, em face de circunstâncias excepcionais devidamente motivada. Artigo 112. Ressalvados os casos previstos em legislação específica, o prazo prescricional para instauração do procedimento sancionatório é de 5 anos e começa a correr a partir do conhecimento do fato ilícito pela autoridade competente para instaurar o procedimento, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo 1º. Quando o fato objeto do procedimento sancionatório também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Parágrafo 2º. A publicação do ato administrativo instaurador do procedimento sancionatório interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a correr em sua integralidade após o transcurso do prazo previsto no artigo 111, parágrafo 4º desta lei. Parágrafo 3º. A prescrição da ação punitiva não afeta a pretensão da administração de obter a reparação dos danos causados pelo infrator. Parágrafo 4º. Suspende-se a prescrição durante a vigência de termo de ajustamento de conduta ou outro instrumento congênere. Parágrafo 5º. O agente público que, por inobservância injustificada dos prazos fixados para a prática de ato de sua competência, der causa à prescrição da pretensão sancionatória, será responsabilizado na forma da lei. Artigo 113. O acusado será notificado para tomar ciência da instauração do procedimento e para oferecer defesa em 10 dias úteis, ocasião em que deverá requerer as provas a serem produzidas e indicar até 5 testemunhas sob pena de preclusão. Parágrafo único. A notificação será feita na forma prevista nesta lei e conterá: Inciso 1. Descrição completa dos fatos que lhe são imputados. Inciso 2. Indicação das normas pertinentes à infração e à sanção aplicável. Inciso 3. Advertência quanto à faculdade de o acusado constituir advogado. Artigo 114. Ao acusado caberá a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade ou comissão processante para instrução do processo. Artigo 115. A comissão processante poderá determinar a produção de provas necessárias à formação de sua convicção, bem como de parecer técnico, especificando o objeto a ser esclarecido, notificando-se o acusado. Artigo 116. As provas apresentadas ou requisitadas pelo acusado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, serão recusadas, mediante decisão fundamentada da comissão processante, notificando-se o acusado. Artigo 117. Encerrada a instrução, o acusado será intimado para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de 10 dias úteis. Artigo 118.
Apresentadas ou não as alegações finais, a comissão processante elaborará relatório conclusivo sobre a materialidade, a autoria e responsabilidade do acusado em relação à infração administrativa apurada e encaminhará os autos à unidade jurídica competente para emissão de parecer. Artigo 119. O procedimento sancionatório, instruído com relatório conclusivo e após pronunciamento da unidade jurídica, será encaminhado à autoridade competente para julgamento, a ser proferido no prazo de até 30 dias úteis, contados do recebimento dos autos. Artigo 120. O julgamento acatará o relatório da comissão processante, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o acusado de responsabilidade. Artigo 121. Da decisão proferida pela autoridade julgadora, caberá recurso hierárquico na forma e prazo previstos nesta lei. Artigo 122. Constatado vício insanável, após prévia manifestação da unidade jurídica competente, será declarada a nulidade do ato viciado a partir da fase processual em que o vício foi produzido, reabrindo-se o contraditório com aproveitamento dos atos regularmente praticados. Artigo 123. As sanções resultantes do procedimento de que trata esta seção poderão ser revistas a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, nos termos do artigo 82 desta lei. Artigo 124. Quando do procedimento sancionatório resultar a aplicação de multa, deverá o acusado ser intimado para efetuar o seu pagamento no prazo de 15 dias úteis ou impugnar o seu valor no prazo de 10 dias úteis, ressalvada a disciplina prevista em lei específica. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo fixado para a quitação do débito, sem que tenha sido efetuado o respectivo pagamento ou impugnado o seu valor, considera-se constituído crédito não tributário, devendo os autos ser encaminhados para inscrição em dívida ativa na forma prevista em regulamento. Parágrafo 2º. Os índices de atualização monetária e acréscimos moratórios serão fixados em regulamento. Artigo 125. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de Processo Penal ao procedimento sancionatório. Seção 5 do Procedimento de Reparação dos Danos. Artigo 126. Regem-se pelo disposto nesta seção o procedimento de reparação de danos causados a terceiros por agente público, agindo nessa qualidade, bem como o procedimento de reparação de danos causados ao erário por agente público ou por particular, seja pessoa física ou jurídica. Artigo 127. Os procedimentos de reparação de danos são de competência da Procuradoria-Geral do Estado, abrangidos os danos ocorridos em todos os âmbitos referidos no artigo 1º desta lei. Artigo 128. A tutela ressarcitória, destinada à reconstituição do patrimônio ofendido pelo ato lesivo ou obtenção de resultado equivalente, pressupõe que o dano seja passível de apuração objetiva e será adimplida preferencialmente mediante obrigação de fazer ou não fazer, ou ainda mediante prestação pecuniária, observadas as orientações administrativas uniformes. Parágrafo 1º. Na determinação dos valores em razão de perda, avarias ou deterioração de bem, deverão ser utilizados critérios de aferição de preço de mercado, preferencialmente por meio de cotação, com pelo menos 3 fornecedores, se houver, e consulta ao registro de preços. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, quando não for possível a determinação dos valores na forma prevista no parágrafo 1º deste artigo, a administração poderá valer-se de outros meios de aferição, inclusive perícia. Artigo 129.
O procedimento de reparação de danos a terceiros e o procedimento de reparação de danos ao erário serão de iniciativa do interessado ou da administração. Parágrafo único. Os procedimentos referidos no caput deste artigo poderão ser precedidos de sindicância ou auditoria destinada a verificar a materialidade e autoria do ilícito civil, caso em que estas serão anexadas como peça informativa. Artigo 130. O procedimento para ressarcimento de danos a terceiro de iniciativa do interessado observará as seguintes regras. Inciso 1. O requerimento será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado em até 5 anos contados do ato ou fato que houver dado causa ao dano. Inciso 2. O protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de responsabilidade civil contra o Estado, até decisão final da administração, observado o prazo máximo de 120 dias úteis para a conclusão do procedimento, após o qual a prescrição voltará a correr. Inciso 3. O requerimento conterá os requisitos do artigo 15 desta lei, devendo trazer ainda indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida. Inciso 4. Quando o dano patrimonial em apuração supostamente derivar de conduta dolosa ou culposa de agente público, este será notificado da existência do processo, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inciso 5. O procedimento, dirigido por procurador do Estado, observará as regras do artigo 102 desta lei, incluindo relatório circunstanciado ao final da instrução sobre todos os atos praticados, com a indicação expressa de parâmetros para quantificação do dano apurado, a fim de subsidiar a decisão do requerimento. Inciso 6. A decisão do requerimento caberá ao Procurador-Geral do Estado, observado o limite previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 41, de 29 de agosto de 2002, acima do qual dependerá de aprovação do Governador do Estado, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da mesma lei. Inciso 7. A decisão abordará necessariamente, dentre outros aspectos, a existência do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano, de culpa ou dolo do agente público, bem como de causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do Estado. Inciso 8. O interessado e, quando for o caso, também o agente público envolvido, serão notificados da decisão, podendo dela recorrer no prazo e forma previstos nesta lei. Inciso 9. Caso o interessado concorde com os termos da decisão, será lavrado acordo extrajudicial entre a Procuradoria-Geral do Estado, por seu titular, e o interessado, que deverá ser homologado judicialmente nos termos do Código de Processo Civil para conferir-lhe o caráter de título executivo judicial, submetendo-se, quanto ao pagamento, ao regime constitucional de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo único. As providências previstas no inciso 9 deste artigo poderão ser adotadas independentemente do recurso interposto pelo agente público, de cuja conduta derivou o dano patrimonial, a critério da autoridade competente. Artigo 131. O procedimento para ressarcimento de danos a terceiros também poderá ser instaurado por ato do Procurador-Geral do Estado, mediante provocação motivada do titular do poder, órgão ou entidade em cujo âmbito se deu a ocorrência dos fatos apurados, que indicará os indícios de autoria e materialidade do dano, as provas produzidas e, se possível, a quantificação da indenização pretendida. Parágrafo único. O procedimento previsto no caput deste artigo deverá observar, no que couber, o disposto no artigo 130 desta lei. Artigo 132.
Os critérios para cálculo da indenização serão fixados em norma regulamentar a ser editada pelo Poder Executivo, observando-se preferencialmente os parâmetros jurisprudenciais prevalecentes, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 128 desta lei. Artigo 133. Nas indenizações pagas do procedimento de reparação de danos a terceiros, não incidirão juros, honorários advocatícios sucumbenciais ou qualquer outro acréscimo. Artigo 134. Efetuado o pagamento da indenização fixada no acordo extrajudicial homologado judicialmente, o agente público causador do dano, caso comprovada a sua culpa ou dolo, será intimado para, no prazo máximo de 30 dias úteis, recolher aos cofres públicos o valor do prejuízo suportado pela Fazenda Pública, atualizado monetariamente, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo 1º. Para a quitação do débito com o erário, o agente poderá autorizar o desconto em folha de pagamento de parcela mensal da remuneração, respeitados os limites fixados na legislação aplicável. Parágrafo 2º. Vencido o prazo fixado no caput deste artigo, sem o pagamento, ou não autorizado desconto mensal em folha de pagamento, será providenciada no prazo máximo de 30 dias úteis a adoção das medidas regressivas cabíveis, inclusive inscrição do débito em dívida ativa. Parágrafo 3º. A exoneração, demissão, dispensa, rescisão contratual, cassação de aposentadoria ou qualquer outra situação que impeça o desconto em curso, obrigará o agente a quitar o débito em 60 dias úteis, sob pena de adoção das medidas regressivas cabíveis, inclusive inscrição em dívida ativa. Artigo 135. O recebimento da indenização implica no reconhecimento do total ressarcimento do dano, nada mais havendo a ser pleiteado pelo interessado em âmbito administrativo ou judicial. Artigo 136. O procedimento de reparação de danos ao erário de iniciativa do interessado observará as seguintes regras. Inciso 1. O requerimento do interessado será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devendo observar os requisitos do artigo 15 desta lei, contendo a indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida. Inciso 2. O protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de ressarcimento ao erário até decisão final da administração, observado o prazo máximo de 120 dias úteis para a conclusão do procedimento, após o qual a prescrição voltará a correr. Inciso 3. O procedimento, dirigido por procurador do Estado, observará as regras do artigo 102 desta lei, incluindo o relatório circunstanciado, ao final da instrução, sobre todos os atos praticados, com indicação expressa de parâmetros para a quantificação do dano apurado, a fim de subsidiar a decisão do requerimento. Inciso 4. A decisão do requerimento caberá ao Procurador-Geral do Estado, observado o limite previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002, acima do qual dependerá de aprovação do Governador do Estado, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da mesma lei. Inciso 5. O interessado será notificado da decisão e, caso concorde com os seus termos, será lavrado acordo extrajudicial que disporá sobre a forma de adimplemento da obrigação e as medidas cabíveis em caso de descumprimento, inclusive sancionatórias, valendo como título executivo extrajudicial. Inciso 6. Discordando dos termos da decisão, o interessado poderá interpor recurso com efeito suspensivo. Artigo 137. O procedimento de reparação de danos ao erário, de iniciativa da administração, observará as seguintes regras. Inciso 1.
O procedimento será instaurado por ato do Procurador-Geral do Estado, mediante provocação motivada do titular do poder, órgão ou entidade em cujo âmbito se deu a ocorrência dos fatos apurados, que indicará os indícios de autoria e materialidade do dano, as provas produzidas e, se possível, a quantificação da indenização pretendida. Inciso 2. A instauração do procedimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de ressarcimento ao erário até decisão final da administração, observado o prazo máximo de 120 dias úteis para a conclusão do procedimento, após o qual a prescrição voltará a correr. Inciso 3. O procurador do Estado, encarregado da condução do procedimento, determinará a notificação do causador do dano acerca da existência do processo, sendo-lhe assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Inciso 4. Ao final da instrução, será oportunizada ao causador do dano a apresentação de alegações finais, após as quais será produzido relatório circunstanciado acerca de todos os atos praticados, com indicação expressa de parâmetros para a quantificação do dano apurado, a fim de subsidiar a decisão do requerimento. Inciso 5. A decisão caberá ao Procurador-Geral do Estado, observado o limite previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 41, de 2002, acima do qual dependerá de aprovação do Governador do Estado, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual nº 41, de 2002. Inciso 6. O interessado será notificado da decisão e, caso concorde com os seus termos, será lavrado acordo extrajudicial que disporá sobre a forma de adimplemento da obrigação e as medidas cabíveis em caso de descumprimento, inclusive sancionatórias, valendo como título executivo extrajudicial. Inciso 7. Discordando dos termos da decisão, o interessado poderá interpor recurso com efeito suspensivo. Artigo 138. Concluído o procedimento de reparação de danos ao erário, de iniciativa do interessado ou de iniciativa da administração, o causador do dano será intimado para, no prazo máximo de 30 dias úteis, recolher aos cofres públicos o valor do prejuízo suportado pela Fazenda Pública ou apresentar pedido de parcelamento. Parágrafo 1º. O parcelamento dar-se-á na forma da legislação aplicável se o causador do dano for servidor público e na forma prevista em regulamento nos demais casos. Parágrafo 2º. Se o causador do dano não efetuar o pagamento da indenização nem apresentar pedido de parcelamento, o débito apurado será inscrito em dívida ativa. Capítulo 21 das disposições finais. Artigo 139. Os procedimentos administrativos específicos, inclusive os disciplinares, continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 140. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Inciso 1. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 2. Aqueles regulados pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Inciso 3. Pessoa com deficiência, na forma da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Inciso 4. Portador de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no artigo 6º, inciso 14, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e no artigo 69-A, inciso 4, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas.
Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Artigo 141. Os processos administrativos que envolvam conflitos entre particular e pessoa jurídica de direito público ou entre órgãos e entidades da administração poderão ser solucionados mediante conciliação e compromisso, inclusive com a celebração de termo de ajustamento de conduta ou de gestão, que priorizará a solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Parágrafo único. Aplicam-se à hipótese prevista no caput deste artigo as disposições da Lei Federal nº 13.655, de 25 de abril de 2018, da Lei Federal nº 13.140, de 26 de julho de 2015 e da Lei Complementar Estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002, com redação introduzida pela Lei Complementar Estadual nº 121, de 10 de junho de 2019, no que couber. Artigo 142. O descumprimento injustificado pela administração das disposições desta lei gera responsabilidade imputável aos agentes públicos faltosos, inclusive disciplinar, não implicando necessariamente na invalidação do procedimento. Artigo 143. Na omissão desta lei, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Artigo 144. Esta lei entra em vigor em 90 dias contados da data de sua publicação. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A todos que forem fazer a prova para delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, eu desejo uma excelente prova.